Meu querido e minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2025, que temos como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje nós estudaremos a segunda lição, que será realizada no dia 12 de janeiro. Se você perdeu a lição de número 1, vai aqui no card ou então na playlist deste vídeo e confira como foi a nossa aula. Tema de hoje, Somos Cristãos. Texto áureo, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, verso 19. Verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Leitura bíblica em classe, Gálatas capítulo 2, verso do 1 ao 9 e verso 14. Depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão. Gálatas capítulo 2, verso 14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Apresentação desta lição. Nesta lição veremos o processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Os primeiros cristãos precisaram de sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva introduzida pelos ensinamentos de Cristo. Eles não deveriam confundir a lei de Moisés com a graça. Por essa razão, os apóstolos foram desafiados a estabelecer os limites entre o judaísmo e o cristianismo, principalmente o apóstolo Paulo, a fim de que os novos cristãos judeus e gentios recebessem a orientação devida para o exercício da fé cristã. Assim como no início da igreja, os apóstolos tiveram de enfrentar ameaças à liberdade cristã, bem como distorções dos ensinamentos apostólicos. Na atualidade, os cristãos devem estar atentos às investidas contra a ortodoxia da fé cristã. Há a necessidade de se fazer uma profunda reflexão sobre a qualidade da pregação que predomina no meio evangélico em nossos dias e averiguar se de fato tais ensinamentos são fiéis à doutrina bíblica ou se são tentativas de desviar a fé dos indoutos. Objetivos da lição. Número 1. Apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Número 2. Elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao Evangelho da Graça. E número 3. Mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Introdução. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Tópico 1. Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subtópico 1. Subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas capítulo 2, verso 1 e 2. Subtópico 2. Objetivo da reunião. Subtópico 3. Tito e a circuncisão. Verso 5. Subtópico 1. Subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas capítulo 2, verso 1 e 2.
14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Você pode conferir os textos aí. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Atos capítulo 15, versos 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Recordamos que Paulo ele era um perseguidor. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele ficou escondido 14 anos. Depois, por revelação, ele foi para Jerusalém e acabamos de ler que não foi convocado de nenhuma maneira. Ele foi apenas por revelação e vamos entender já já qual parte que ele foi convocado. Subtópico 2. Objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita por meio de revelação, verso 2, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Atos capítulo 11, verso do 27 ao 30. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que tinha pregado aos gentios há 14 anos. Ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então Paulo ficou 14 anos, entre aspas, escondido, mas não estava calado, ele estava pregando aos gentios. Depois recebe uma revelação divina para ajudar os irmãos na Judéia. Lá ele se encontra com os apóstolos. Terceiro subtópico, Tito e a circuncisão, verso 5. Barnabé era judeu, Atos capítulo 4, verso 36, e seu nome aparece 3 vezes neste capítulo, verso 1, verso 9 e verso 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia, Atos capítulo 16, verso 3. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por 1 hora, verso 5. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então, ao chegar lá em Jerusalém com Tito, um homem sendo grego, os judaizantes, melhor dizendo, queriam que Tito fosse circuncidado, assim como também Timóteo foi. Só que Timóteo foi circuncidado por causa de sua mãe, ou seja, ele também era judeu. Então era uma cultura deles serem circuncidados, mas não era o evangelho de Cristo Jesus. Então Paulo defendeu afinco justamente essa questão de cristãos não serem circuncidados se não forem judeus. Se forem judeus, sigam a tradição dos seus pais, mas se não forem judeus, não tem obrigação nenhuma de seguir um rito judeu. Temos aqui um auxílio bibliológico. A defesa de Paulo. À medida que os debates se acirraram entre gentios cristãos e os judaizantes, Paulo considerou necessário escrever às igrejas da Galácia. Os judaizantes tentaram enfraquecer a autoridade de Paulo e ensinavam um falso evangelho. Em resposta, Paulo defendeu sua autoridade como apóstolo e a verdade de sua mensagem. Outro evangelho, em grego, allos, significa outro do mesmo tipo. Héteros significa outro de um tipo diferente. O evangelho que estes judaizantes tinham apresentado aos Gálatas era um evangelho héteros, um evangelho essencialmente diferente do evangelho de Deus. Paulo disse que este evangelho não há outro. Por quê? Porque o evangelho é boa nova. Qualquer mensagem que nos diga se esforce mais, mesmo se recebemos um livro de regras, não é absolutamente uma boa nova. Não importa o quanto você e eu possamos tentar, jamais seremos bons o bastante para escaparmos das cadeias do presente século mau. Somente a graça de Deus entrando na história, na pessoa de Jesus Cristo e fazendo por nós o que jamais poderemos fazer sozinhos, é verdadeiramente o evangelho
boas novas. Então Paulo enfatizava que não adiantaria vir homens ou se descesse um anjo com um conjunto de regras para o homem cumprir, para assim ser salvo, porque Jesus Cristo já veio e cumpriu. Cristo cumpriu a lei, por isso nós somos salvos por meio de Cristo. Nenhum homem sequer é capaz de cumprir as leis previstas no Antigo Testamento. Por isso Jesus veio e cumpriu tudo. Então, por meio da graça de Jesus, por meio de Cristo Jesus, nós somos salvos. Então, quem vier com conjuntos de regras para nós cumprir, para assim ser salvo, esse é outro evangelho, justamente esse outro evangelho que Paulo estava enfatizando, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus, que é graça e não conjunto de regras que devemos obedecer. Sinopse desse primeiro tópico: a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. Tópico 2. A tendência judaizante no início da igreja. Subtópico 1. O espanto do apóstolo. Subtópico 2. Quem eram os judaizantes? Verso 4. Subtópico 3. O clima de tensão. Versos 3 ao 5. Subtópico 1. O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Gálatas 1, verso 6. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo Paulo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Paulo ficou estarrecido porque ele demorou tanto para fincar as bases do evangelho naquele lugar e em tão pouco tempo eles foram iludidos com o outro evangelho. Subtópico 2. Quem eram os judaizantes? Verso 4. O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento, Gálatas capítulo 2, verso 14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos, verso 4. São reconhecidos no capítulo anterior, Gálatas capítulo 1, verso 7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Atos capítulo 15, verso 24. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para salvação. Atos capítulo 15, verso 1. Subtópico 3. O clima de tensão, versos 3 ao 5. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do verso 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Verso 4. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Sinopse do segundo subtópico: os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. Esses homens, eles eram judeus convertidos ao cristianismo, só que eles queriam impor leis judaicas, ritos judaicos, costumes judaicos aos novos cristãos, pois se assim os novos cristãos não aderissem aos costumes judaicos, eles não seriam salvos. Por isso que Paulo se impõe e diz: não, ninguém é salvo por praticar alguma coisa, é salvo porque Jesus já praticou por nós. Olha aqui mais um auxílio bibliológico: seja anátemas. A palavra anátema, do grego anátema, significa que a pessoa caiu sob a maldição de Deus, está condenada à destruição e receberá o juízo de Deus, a punição eterna e a separação permanente de Deus. Número 1. Paulo expressa a atitude inspirada pelo Espírito Santo de ira justificada e juízo para aqueles que tentam distorcer o evangelho original de Cristo. Verso 7.
e modificam a verdade revelada na palavra de Deus. Esta mesma atitude estava evidente em Jesus Cristo, você pode conferir em Mateus 23, verso 13, em Pedro, em 2 Pedro 2, em João, em 2 João, do 7 ao 11, e Judas, versículo 3 ao 4 e verso 12 ao 19. E será encontrada no coração de cada seguidor de Cristo que ama e defende a verdade de Cristo revelada na palavra de Deus. Isto se deve ao fato de o povo fiel de Deus estar convencido de que a mensagem de Cristo é as boas novas de salvação, indispensáveis para um mundo que está espiritualmente perdido e separado de Deus devido aos seus caminhos pecaminosos e rebeldes. Você pode aí conferir também esses textos. Número 2. Entre os que estão condenados se incluem todos os que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava, que lhe fora revelada por Cristo. Qualquer pessoa que acrescente algo ou remova algo da mensagem original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, isto é, aqueles que foram pessoalmente encarregados por Jesus para estabelecer a sua mensagem na igreja primitiva, estará sob a maldição de Deus. Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Número 3. Deus ordena que todos os seguidores de Jesus defendam a fé, que tenham uma atitude de amor quando em confronto com outras pessoas e que se separem de professores, ministros e outras pessoas na igreja que neguem as verdades fundamentais ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. Seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema todo aquele que pregar outro evangelho. Qual outro evangelho? São os ritos, são os costumes dos judeus que querem impor para nós. Lembra que eu falei na aula passada sobre seitas e heresias? E citei algumas seitas, entre elas, precisamos cumprir o sábado, senão nós não seremos salvos. Não podemos fazer transfusão de sangue, porque senão não seremos salvos. Somos proibidos de comer alguma carne, assim como os judeus são, porque nós não seremos salvos. E isso é maldição. Tem outra seita que eu mencionei na aula passada, que eles carregam uma Bíblia. E pasmem, está escrito na capa da Bíblia, outro evangelho. Meu Deus, fujamos desses engodos, fujamos dessas armadilhas, das heresias que são propagadas por aí. E por fim, tópico 3, a tendência judaizante hoje. Subtópico 1, o mesmo evangelho, versos 7 ao 9. Subtópico 2, o perigo da doutrina judaizante. E subtópico 3, as práticas judaizantes atuais. Letra A, os judeus. Letra B, os não-judeus. Subtópico 1, o mesmo evangelho, versos 7 ao 9. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus, apóstolo e doutor dos gentios. Pode conferir os textos aí, para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Então Pedro e Paulo não pregavam dois evangelhos, era um evangelho só que o público de Pedro eram os judeus. Então os judeus que se convertiam ao cristianismo não precisavam deixar suas práticas judaicas, porque enfim eram práticas que serviam a Deus, que buscavam a Deus. Já os gentios que se convertiam não precisavam praticar aquilo que os judeus faziam no sentido de salvação, mas também os gentios precisavam mudar algumas atitudes que desagradavam a Deus. Logo, se alguma coisa judaica que faz aproximar a Deus, não tem nenhum problema. Subtópico 2, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra, olha isso, que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho, por isso o apóstolo Paulo o amaldiçoou, Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não na lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto
do Espírito. Como eu falei anteriormente, não precisamos fazer nada para ser salvo no sentido de praticar, de cumprir alguma coisa. Somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Mas os salvos precisam mostrar com suas atitudes se de fato ele é salvo ou não. Terceiro subtópico, as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa geralmente feita de chifre de carneiro, o uso de talit, o manto ou chale usado para a oração, e o uso do kippá, o solideu que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Infelizmente, na era da internet, assim como eu mencionei na aula passada, vemos coisas absurdas. Pseudos apóstolos, pseudos pastores estão usando chale, estão usando talit para orar. Pior, estão vendendo a R$1.000 porque ele disse que você tem que orar igual o profeta. Como se Deus precisasse desse subterfúgio para ouvir as nossas orações. Deus não precisa desse subterfúgio para chegarmos até a Ele. Chegamos a Deus por meio de Cristo Jesus. Tenha cuidado com essas igrejas que estão pregando heresia, pastores se vestindo de pano de saco, meu Deus do céu, igrejas entrando com arca da aliança, com menorá, enfim, estão se judaizando, coisas que o apóstolo Paulo combateu veementemente. E hoje vemos aí que as igrejas estão abrindo as portas novamente para o judaísmo, os judaizantes entrarem e serem propagados nas igrejas. Tenha cuidado, fuja disso, fuja dessas seitas e heresias. Letra A, os judeus. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. 1 Coríntios capítulo 7, verso 18, parte A. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar sua tradição e cultura. Letra B, os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. 1 Coríntios capítulo 7, verso 18, parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Vou repetir. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, verso 20. Agora sim, se você quiser virar judeu, procure uma sinagoga, procure quem é judeu e faça suas práticas. Mas se você se diz cristão salvo em Jesus, você não precisa cumprir esses ritos, porque você já foi salvo pela graça, salvo por meio de Cristo Jesus. A sinopse do terceiro tópico. Contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. Conclusão, o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo, e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, assim como diz Mateus capítulo 9, verso 16. Entenda isso. Voltar às práticas que eram justamente dos antigos e principalmente dos judeus é você colocar remendo novo em pano velho. Você não precisa praticar nada de judeu. Você é cristão, salvo em Jesus. Pratique o que ele ensinou e que os apóstolos ensinaram. Tem coisas do Antigo Testamento que precisamos entender que é de lei universal. Não matar, não roubar. Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então quem ama o próximo não vai matar, não vai roubar. Então está implícito. Entenda isso. Jesus repetiu muita coisa dos 10 mandamentos, mas nenhuma delas mencionou o sábado, mencionou sobre a comida, enfim, coisas que é para os judeus cumprirem. Então tem coisas que nós não precisamos cumprir porque somos cristãos salvos em Jesus. Aplicação desta lição. Em cada época, a igreja é ameaçada por tentativas diabólicas de desviá-la da verdadeira fé, que a partir do estudo fiel das Sagradas Escrituras
possamos rejeitar os falsos ensinamentos e preservar a unidade doutrinária e a ortodoxia da fé cristã. Muito obrigado a você que chegou até aqui comigo. Fique ligadinho e na próxima semana voltaremos com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.